Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com uma boa noite na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus. Nosso irmãozinho, que bom que o frio não te segurou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Deixa eu avisar aqui os irmãos que domingo esteve trabalhando ou enfermo, né? Depois do culto aqui, os irmãos podem procurar os presbíteros aí para ceiar em nome de Jesus. E foi uma santa ceia abençoada, né? Vamos já para o ensinamento desta noite, irmãos. Eu creio que vai ser breve, o ensinamento vai ser curto, mas de bastante valia para o nosso conhecimento. Texto bem conhecido. Vamos abrir a princípio aí no capítulo 13 de Lucas 13, glória a Jesus. Vamos ler do versículo 22, glória a Jesus, até o 28, para a glória de Deus. Lucas 13, do 22 ao 28, para dar início. Glória a Jesus, graças a Deus. Toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor, amém? Quem achou de graças a Deus? Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem a leitura. Diz assim: e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estardes fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticai a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Jesus. Que texto forte, né? Glória a Jesus. Vamos dar aqui uma introdução para os irmãos entender. Louvado seja Deus. Jesus, ele estava percorrendo a cidade, o texto fala, né? A cidade, as aldeias. O Senhor Jesus, ele fazia isso diariamente, né? Todos os dias ele saía pregar o reino de Deus, pregar o evangelho. E o propósito de Jesus sempre foi anunciar o reino de Deus, né? Ele sempre teve essa preocupação de anunciar o reino de Deus para preparar as pessoas para a vida eterna. Assim ele fez, e ao mesmo momento ele também preparava os seus discípulos, e o ensinamento que ele passava para o discípulo também não era diferente, era para que eles continuassem pregando esse evangelho, o evangelho do reino de Deus. Nós estamos passando dias difíceis agora, né? Nessa geração nossa, que alguns ministros do evangelho, algumas denominações, está escasso alguns crentes ouvir falar do reino de Deus. Fala-se de tudo, menos do evangelho, que é o reino de Deus. Oferece-se de tudo, todo tipo de ensinamento, que tem ensinamento que precisa também ser ensinado. Não somos ignorantes quanto a isso, mas nós chegamos num momento que, né, está bem escasso, né, pregar um discípulo falando do evangelho verdadeiro, que é a preparação do povo para o reino dos céus. Amém? E esse versículo até é difícil alguém até ler ele numa igreja, por exemplo. A igreja não lê esse versículo, porque para ler ele tem que pregar sobre ele. Amém, meus irmãos? Então Jesus estava anunciando o evangelho, falando do reino de Deus,
para as pessoas, e ele pregava muito forte. Os irmãos sabem que a mensagem de Cristo era forte, né? Ele pregava mesmo a renúncia, pregava a conversão, o perdão, o amor. Tinha que ter uma transformação de vida, a ponto de chegar uma pessoa, né? Não falo o nome dessa pessoa, no versículo 2, disse-lhe um: Senhor, são poucos que salvam? Ou seja, se este crente, essa pessoa que estava ouvindo a palavra, perguntou para Jesus, são poucos que salvam, porque ele percebeu que o negócio é difícil, é estreito. Conforme Jesus foi pregando o evangelho, foi anunciando o reino do Pai ali, o reino dos céus, a ponto de uma pessoa chegar até o Senhor Jesus e dizer assim: Senhor, são poucos os que entram no reino dos céus? E aí Jesus vai responder para ele, né? Na sequência, qual foi a resposta de Jesus? Olha, por entrar pela porta estreita. Ele não falou aqui nesse versículo se são muitos, se são poucos. Ele só falou assim, ó, ele deu o quê? Uma ordenança ali, porque porfiar é uma ordem, também é um conselho. Mas o Senhor já deu um conselho para aquele homem, uma ordenança para ele. Você quer ser salvo? Você quer entrar no reino dos céus? Você quer morar e ter a vida eterna nos céus? O segredo é por entrar pela porta estreita. Glória a Deus. Já deu resposta no ato para essa pessoa, né? Glória a Jesus. E ele dizia: porque vos digo que muitos procurarão a entrar e não poderão. Glória a Jesus. Irmão, nós estamos nessa palavra aqui, nós não podemos deixar para entrar depois. Nós queremos entrar agora. Muitos procurarão entrar depois. Que as 5 loucas e 5 prudentes, as loucas quando chegaram não tinha mais tempo, fechou-se a porta. E ele também usa aqui, né, uma metáfora aqui, dizendo que é como se fosse um pai de família, se levantasse e fechasse a porta, e alguém que batesse na porta para entrar, não tinha mais jeito de entrar. Quando essa porta fechar, irmão, que é estreita, fechou, não tem mais jeito. É como se você também pensar e voltar lá na arca de Noé, na arca da salvação, que a porta estava aberta, e Noé passou convidando todo mundo para entrar na arca. O Senhor mandou anunciar: anuncia, Noé, que vai ter o dilúvio, manda o povo vir para a arca. Depois que a arca pronta, ainda Deus falou: anuncia para o povo, mas o povo não queria. Por quê? Entrar por aquela porta, aquela arca, é ficar confinado lá dentro. O povo pensava: mas entrar nessa arca, fica lá dentro, não tem nada para fazer lá, fica confinado lá. Na ordem do Noé ainda, vamos fazer esse tempo todo nessa arca aí quando vinha o dilúvio. Ficaram pensando, mas chegou uma hora que aquela porta da arca fechou. E quando começou a vir a chuvarada, certamente tinha pessoa batendo na porta da Noé: abre a porta. Mas Noé não podia abrir a porta, porque Deus fechou ela, foi Deus que fechou. Deus já sabia que o povo ia bater na porta e que Noé ia abrir. Noé ia abrir, aquele multidão batendo na porta: abre, Noé, nós queremos entrar. Aí Deus selou ela por fora para Noé não abrir. Então aprenda, nós que estamos na obra, irmão, estamos entregando a vida para Jesus, estamos seguindo a Jesus, o tempo não é depois, tem que entrar na porta agora. Entrar por essa porta, e a porta ela é estreita. O que significa estreito? É que tem pouca largura, é algo apertado. Mas talvez você está imaginando, então a porta tem que ser estreitinha, a porta física. Não é essa porta física. Sabe quem é a porta? É o Senhor Jesus. Porque alguém fica pensando: o pastor, na porta está larga, vamos fechar a porta dessa igreja, deixar mais apertadinho então. Glória a Deus. Alguém fica pensando que é uma portinha estreita, física. Não, essa porta, Jesus disse que Ele é a porta. E por que se Ele é a porta e é estreito? Porque Ele estreitou essa porta, irmãos. Nós temos que ler muito a Bíblia, porque alguém está sendo enganado com a época da graça. Nós estamos no tempo da graça. Irmão, Jesus, Ele estreitou a porta. Se você começar a estudar a Bíblia, ler o que Jesus ensinou, o que Ele pregou, quando as pessoas fazem pergunta, Ele sempre estreitava. Lembra quando perguntaram acerca do casamento, do adultério? Lembra quando perguntaram para Jesus, que Ele falou assim? E as pessoas falavam assim: mas na época de Moisés podia. O que o Senhor falou? É por causa do erro do coração deles. Mas no princípio não era assim. Jesus não passou a mão, falou: no princípio não era assim não.
Jesus fazia o quê? Cada vez que perguntava para ele, ele fazia o quê? Estreitava. Cada vez que alguém questionava alguma coisa, Rodrigo, o Senhor Jesus fazia o quê? Estreitava, Filipe. Quando perguntaram para ele, até quando você tem que perdoar? Quanto ele falou? 70. E? Estreitou ou não estreitou? Porque para a gente, né, como ser humano, poxa, eu perdono o presbítero só uma vez, tá bom. Amanhã ele, né, vamos falar, me fala mal de mim, me arruaça minha vida, não vou perdoar não. Não é isso. O Senhor estreitou. Jesus, ele veio para fazer o quê? Estreitar a porta, estreitar o caminho. Oh, glória a Deus. Tem pessoas por aí, irmão, tem até denominações que até se intitula que aquela é a porta. A casa de Deus não é a porta que leva à salvação. É uma denominação que nós pregamos a palavra, prepara o povo, porque a porta é Jesus. Tem ministério que fala, essa é a porta, só essa aqui salva. Quem disse, irmão? Quem salva é o Senhor Jesus. Tem igrejas por aí que falam, essa igreja aqui, só ela salva. Aquela igreja unicista, sabe? Só ela salva. Não, quem salva é Jesus. Não é aquela porta que vai salvar você. Você entra aqui para conhecer a porta, que a porta é Jesus. E essa porta é estreita. Ele estreitou, irmãos. Ele estreitou na renúncia, estreitou no amor, estreitou em tudo. Ele estreitou a porta, por isso que a porta é estreita. Amém? É só você pegar o ensinamento de Jesus, né? Quando for apedrejar aquela mulher, só você imaginar aquela prostituta, né? Por apedrejar ela, diga de morte, porque na época de Moisés tinha que matar a apedrejada. E os Jesus vai estreitar. Todo mundo queria tocar a pedra nela, não queria? Veio com a pedra na mão. Jesus fazia o que? Vai estreitar. Vou perguntar para eles: quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Estreitou eles. Então você percebe que a porta, quem que é? É Jesus. Ele não veio para dar moleza para ninguém, ele veio para estreitar essa porta, para estreitar o caminho. Ele disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, e essa porta é estreita, esse caminho é estreito. Porfiar por entrar por ela. Irmão, se você conhece a Bíblia, Jesus falou na Bíblia. E como que eu vou procurar uma porta aberta? Já pensou eu como pregador, você que prega a palavra, que anuncia a palavra, que evangeliza, você lê um versículo desse, só Jesus falou assim: porfiar para entrar pela porta estreita. Aí eu vou para um lugar que nunca prega isso e fala: fica à vontade, vem do jeito que você está e fica. E você concorda com isso, com esse ensinamento? Você concorda com isso, que tem que vir mesmo, que está tudo certo, pode continuar bebendo, continuar fumando, continuar na balada, continuar ouvindo música mundana, a mesma veste, a mesma idolatria que você tem, a mesma vaidade? Você concorda com isso, se Jesus estreitou? Aí você profere, tem um monte de crente daqui, que já aprendeu aqui e procurou uma porta aberta, porque porta aberta é mais fácil, caminho largo é mais fácil. Ninguém te cutuca, ninguém pega no seu pé, ninguém pede para você perdoar, ninguém pede para você renunciar, ninguém pede. Essa é a porta aberta, é o caminho largo. Mas Jesus falou assim, ele ordenou, ó, quer ser salvo? Porfiar por entrar pela porta estreita. E nós somos cristãos. Cristão é seguidor de quem? De Cristo. Tem cristão seguindo o apóstolo, tem cristão seguindo o falso profeta, que deixa à vontade o crente. Mas aqui eu estou pregando o que Jesus mandou pregar, irmão: porfiar por entrar pela porta estreita. E quem é a porta? É Jesus. João capítulo 10 versículo 9, ele diz: eu sou a porta. Se alguém, e não são todos, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Olha o que ele disse: eu sou a porta. Não são todos que vão entrar, mas se alguém entrar por mim, vai entrar e vai sair. O que eu aprendo aqui, irmão? Quem entra por essa porta que é Jesus, irmão, ele sai e entra de cabeça erguida. Ele sai, entra em qualquer lugar, ele não fica preso, ele está livre. Quantas pessoas que entram no lugar, mas não conseguem sair? Fica 20 anos preso, 30 anos preso, e não consegue sair, Fabiano, com a mente cauterizada, com certos ensinamentos, com certos enganos da palavra.
e fica 30 anos, não consegue sair, porque não entrou pela porta que é de Jesus, entrou pela porta humana, porque quem entra pela porta de Jesus, ele tem liberdade de espírito, ele entra, ele sai e acha pastagem, ele sai alegre, ele sai feliz, cheio de Espírito Santo. Como posso eu servir numa porta que eu me sinto aprisionado? Não é aprisionado. Você vai entrar e vai sair, vai achar o quê? Pastagem, não vai faltar alimento, não vai faltar nada. Então quem é a porta? É aquela porta lá? Não, estreita não é a porta, é Jesus, que é o caminho também. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho está estreito, por quê? Para andar na verdade é estreito ou não é? Para andar nesse caminho que é verdade é estreito, irmão. Caminho largo pode tudo. Você pode mentir, pode enganar, pode roubar, fazer o que for, porque é o caminho largo. Mas o caminho de Jesus, que é verdadeiro, ele é estreito, porque o caminho da verdade é estreito. Você pode ver quando você, por andar na verdade, por viver na verdade, o negócio estreita, o negócio trava, não vai, tem horas as coisas ficam travadas, por você falar a verdade. E quando você fala mentira, o negócio funciona, mas a salvação está em jogo. E quando você querer voltar para a verdade e para a porta estreita, não dá mais tempo, a porta fez o quê? Fechou. Muitos vão querer depois que já entrou no caminho largo, na porta larga, conquistou o que queria, aí vai falar assim: agora eu vou voltar para a porta estreita, não dá mais tempo, vai fechar essa porta. Vós cometeis iniquidade, porque para entrar para andar na porta larga é iniquidade, irmão. Para andar no caminho largo é iniquidade. O negócio é estreito mesmo. Então Jesus, ele apertou esse caminho e apertou esta porta. Amém? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Nós estamos aqui no texto do capítulo 13. Se você voltar ao contexto do capítulo 12, os ensinamentos de Jesus é muito forte, irmão. Vou ser breve nesse ensinamento, só para os irmãos entenderem. Ele ensinava cada coisa, e quando ele ensinava a palavra e falava do amor de Jesus, do evangelho verdadeiro, as pessoas ficavam assustadas. Mas como assim? Tem que ser assim? E ele apertava mais um pouco. É assim, mais assim ainda. Não é assim o ensinamento de Jesus, irmão? Alguém lembrava da lei de Moisés, achando que era difícil, mas o Senhor falava: mas no princípio não era assim. Ou seja, ele estreitava o caminho, a ponto do quê? De um sermão da montanha, todos abandonarem ele. O Evangelho de João capítulo 6. Aí ele fala assim: mas quem pode seguir o Senhor desse jeito? Ninguém pode. Só os discípulos que seguiram. O que eu aprendo aqui então? Tem que ser discípulo para seguir. Para seguir Jesus tem que se tornar o quê? Discípulo. Mas como vai ser discípulo se não quer ser discipulado? Hein, irmão? Como você vai ser salvo? Você tem que se tornar um discípulo primeiro. E se você não for discípulo, você não vai ser salvo pelo que está acontecendo aqui. Porque todos que vinham atrás de milagres, de uma porta que se abrisse, de uma solução para o seu problema, acharam que era difícil seguir essa porta que é Jesus. Mas quando Jesus olhou para os seus discípulos que foram discipulados de forma diferente: vós quereis me abandonar também? O que eles falaram? Para onde iremos nós? O Senhor tem a palavra da verdade. Quem é discípulo prefere ficar na verdade. Quem é só seguidor, irmão, não fica, Rodrigo. Quem é só seguidor, quando o negócio aperta, ele vai embora. Mas quem é discípulo, que gosta de andar na verdade, sabe que é verdade, fala: para onde iremos nós? O Senhor tem a palavra da verdade. Eu prefiro continuar sendo discípulo. O ensinamento de Jesus, ele apertou cada vez mais, porque eles faziam perguntas, irmão, sobre amor, sobre perdão, sobre tantas coisas, ele apertava mais. Mas é impossível então? Lógico que não, irmão. É quem entra por essa porta. Se entrar por essa porta, vai entrar e vai sair, vai entrar e vai achar pastagem. Porque eu sou a porta, ele diz. Se alguém entrar por mim, vai entrar e vai sair. Não vai ficar preso, não aprisionado, não. Vai ter liberdade de me servir, de resolver os problemas, de negociar. Enquanto estiver na terra, o Senhor vai te dar graça, te dar autoridade, te dar poder. Porque os discípulos tinham poder. A multidão não tinha, mas o discípulo tem. Vocês percebem isso? A multidão só o quê? Queria receber, irmão, comer peixe e pão.
Mas os discípulos tinham o quê? Para oferecer. Tinha poder. Sabe que nós temos que se tornar discípulos de Jesus? Para ter o que ele tinha, para fazer o que ele fazia. E discípulo vai seguir o Jesus, irmão, vai entrar por essa porta. Quem está entendendo? Fala para o seu irmão assim, ó: porfiai por entrar pela porta estreita. Mas a gente se prega, na casa de Deus prega isso, graças a Deus, de vez em quando, mas prega, né? Ou quase sempre, né? Mas alguém começa a ouvir outras mensagens por aí e prefere fazer o quê? Porfiar por onde? Por entrar pela porta larga. Porque alguém te influencia. Ah, mas aqui é assim, assim, assim. Aqui pode isso, pode aquilo. E vai, irmão, e vai. E você vai esquecendo que Jesus falou o quê? Porfiar por entrar pela porta estreita. E a pergunta desse homem foi o quê? E disse-lhe Senhor, são poucos que se salvam? Ele estava perguntando da salvação, da vida eterna, da morada eterna. São poucos? Ele falou: para morar tem que porfiar por entrar na porta estreita. Porta larga, não chega lá, não consegue chegar lá. Glória a Deus. Então fala para o seu irmão assim, ó: o negócio é apertadinho mesmo. Faz assim, ó, aperta ele. Aperta ele, dá uma cutucadinha, fala, aperta ele assim, ó: o negócio é apertadinho, presbítero. O negócio é apertado. Glória a Deus. Largo passa de largo, né, irmão? Glória a Deus. É forte ou não é, né? Irmão, largo é fácil, irmão. Você passa até com o braço aberto. É ou não é? Ó. Ou seja, caminho largo, porta larga, você passa até com bagagem. Você quer levar até o que você não quer deixar aqui na terra. Mas porta estreita e caminho estreito, é só você, nem com a mulher lá, você não vai com a mulher do lado não. Não passa. Porque a salvação é individual. Você pensa nessa porta com a família inteira? Dá da mão, aquela fila assim, ó, 10 na família, vamos entrar. Não passa. É de um em um. Se tiver merecido ainda. Glória a Deus. Porque Jesus falou sobre isso, não falou? Que o marido não pode salvar a mulher não pode salvar o marido e nem salvar os filhos. Irmão, Jesus estreitava em tudo. Lembra daquela história, quando o Senhor Jesus estava pregando para a multidão, um discípulo veio avisar Jesus: Jesus, sua família está aí fora. Jesus estreitou, não estreitou? Falou para o discípulo: sabe quem é minha família? Esses aqui que foi a vontade do meu Pai, que está me ouvindo. A minha família não quer nem saber de Jesus. Olha como é que ele estreitou. Ele estreitava o tempo todo, irmão. Era alguém chegar, já discipulava o discípulo e já metia a marreta, já estreitava o caminho, já estreitava a porta. E alguém ficava assustado com Jesus. Falava: a minha família que faz vontade do meu Pai. Também, quando a questão de irmão que faz vontade do meu Pai. Olha, se for pegar esse versículo e for afinco mesmo, Jesus falou que irmão seu, irmão meu, é aquele que faz vontade de quem? Do Pai. Se nós aprendemos que o Pai quer, como o Senhor quer, nós temos que fazer a vontade do Pai para ser irmão. Tem gente que não é irmão, não é primo. Tem um monte de primo na igreja porque não faz vontade do Pai. O Pai fala: larga isso, ele não larga. Faz isso, ele não faz. Renuncia isso, ele não renuncia. Para da fornicação, não para. E é irmão meu. Jesus ensinou tudo isso. Larga da amante, ele não larga. Ele tem que ser irmão meu. Jesus falou que não. Ele estreitou, irmãos. Lá podia ter um monte de mulher, lá na lei de Moisés não podia. Os reis podiam. Precisa ter um monte de mulher. Jesus falou assim: não, comigo não, na temporada é só uma. É só um. Estreitou ou não estreitou? Apertou para os homens, irmãos. Os homens podiam ter um monte de mulher. Não pode mais. Tem que se contentar com a sua. Amém? Mas alguém quer dar um jeitinho brasileiro. Alguém quer arrumar por aí um quebra-galho, sair de vez em quando, dar uma passadinha no motel. E é crente, fã de crente, irmão. Eu tenho que falar: é meu irmão. Ele faz vontade da carne, não ou do diabo, não de Deus. Aí, Marcelo, eu tenho que dar a parte do Senhor. Ô, meu irmão, quanto tempo? Quanto tempo? Nada não é irmão, não. Está arredado no adultério.
mentindo, enganando. Sabe que uma pessoa que vive mentindo faz vontade do meu pai? Não faz. Jesus fez o quê? Apertou o caminho. Não tem crente mentiroso, irmão? Tem um monte de crente mentiroso, crente enganador. Tem crente de monte, irmão. Ele não faz a vontade do Pai, porque o Pai nos ensinou como é que tem que ser. Quem entende essa palavra? Essa é a porta. Quem é a porta estreita? Jesus. Não é denominação, não é a casa de Deus, não é a Assembleia de Deus, não é universal, não. É Jesus que é a porta estreita. Ele é o caminho estreito. Ele não deixou, irmão, coisinha fácil não, na mão com açúcar não. Ele estreitou todo o tempo. Qualquer área que você lê na Bíblia, ele estreitou. Qualquer pergunta, ele estreitou. Ele estreitou o tempo todo. Agora, quem quer seguir ele? Discípulo. Quem quer seguir Jesus? Ele falou e deu a promessa, ó, se entrar por essa porta, vai entrar e vai sair, e vai achar pastagem. E essa porta é o caminho da salvação. Ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse, quer largar essa porta? É perder a salvação. Quer fazer igual a multidão, que só queria comer pão e peixe? Esquece a salvação sua eterna. Glória a Deus. Ah, se o Senhor não fazer, eu vou largar Jesus. Se Ele não fizer a obra, ó, se Ele não multiplicar mais o pão e mais o peixe, vou largar Jesus. Porque só pregando essa palavra pesada, eu vou largar. É largar a sua salvação eterna. Para quem crê, né? Glória a Deus. Então fala para o seu irmão assim, o negócio é permanecer na porta estreita. Glória a Jesus. Vamos ler lá o Evangelho de João. Eu falei aqui, eu citei, né? Mas é bom a gente ler. Acabar já, viu? Você rapidinho, viu, irmãos? Vou ajudar alguns irmãos. Tem irmão que tem que fazer mala ainda, né? Tem alguns irmãos que tem, né? Quem tem criança, hein, meu Deus, não é fácil não, né? Eu, minha malinha, irmão, rapidinho. Mas quem tem criança, não é brincadeira, né? Tem que pensar em tanta coisa. Se vai chover, se não vai. Glória a Deus. E as crianças lá, pode preparar, irmão, que lá o negócio é vermelho. Brincou, volta vermelho. Suja a roupa. Glória a Deus. Jesus aqui está falando que Jesus é o bom pastor, né? É o texto do bom pastor. Vamos ler do versículo 1 a seguir para a gente entender. Vamos pegar o contexto aqui. É um tempo bom. Olha lá, capítulo 10, versículo 1. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Já pegou uma visão aí? Quem não entra por essa porta que é Jesus e quer pular, quer dar um salto, Felipe, é ladrão e salteador. Ou seja, Fabiano, não tem outra porta, essa porta é Jesus. Se você pegar outra porta, querer pular para entrar na janela, uma porta maior, irmão, é ladrão e salteador. Quem falou isso aí? Jesus. Eu estou falando de Jesus, falou, irmão. É ensinamento de quem? Do Senhor Jesus. Ele estreitou a porta. Se alguém quiser outra porta maior ou larga, não é meu servo não. Não é salvo não. É ladrão e salteador. Porque quem pula não é o ladrão. Quem pula janela, quem pula um muro para catar alguma coisa, glória a Deus, está pulando por quê? Né? Sem ordem, não pediu para ninguém abriu a porta para ele. Glória a Deus. É forte isso aqui, ó. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta que é Jesus, no curral das ovelhas, né? Mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Glória a Deus. O pastor da ovelha entra pela porta do curral, irmão. Ele não pula, tá pela porta do curral. Estou falando do pastor aqui, né? E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Ele vai adiante. E as ovelhas o seguem porque eu conheço a sua voz. As ovelhas que é verdadeira, que conhece o Senhor, o seu pastor, ela ouve a sua voz e segue. Aí para nós que é a ovelha,
Jesus é o bom pastor, e toda ovelha que é de Jesus mesmo, que entendeu que ele é a porta, que ele é o curral, quando ele sai, ele vai adiante, as ovelhas vêm o quê? Atrás dele, e escuta a voz dele, entende sua voz, ele chama as ovelhas vão. Glória a Deus. Versículo 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então a ovelha de Jesus não segue estranho. Qualquer voz que vai te chamando, você vai seguindo não, irmãos. Se um estranho te chamar, você nunca ouviu, vem para cá, vamos congregar com a gente, vamos não sei o que, vamos para a vigília. Ó o pastorzão te chamando, você não conhece a voz? Não vai não. Igor, não vai não, a voz é estranha, você não conhece. Versículo 6: Jesus disse-lhes esta parábola, né? Mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Jesus pregava, ensinava, falava por parábola, e alguns não entendiam ainda. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta das ovelhas. Começou a explicar direitinho. Ele é a porta, toda ovelha tem que entrar por essa porta que é Jesus. Quem é ovelha entra pela porta. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele ensinou isso e praticou isso. Amém? Ele ensinou isso para a multidão, para os seguidores, para os discípulos, e morreu pelas ovelhas, deu a sua vida. Então é ele que é a porta. Se ele deu a vida e provou que ele é a porta das ovelhas, ele é a porta. Essa porta ele diz que ela é estreita, esse caminho também é estreito. Não queira mudar de porta, irmão. Não queira procurar uma porta larga. E porta larga é bonita, não é, irmão? Esse dia eu vi uma construção na rede social, essas casas gigantes, essas mansões. Nunca vi uma porta daquele tamanho. Para que uma porta daquele tamanho? É uma porta quase da altura disso aí, ó. Só para dar, é layout que fala? Para ficar bonito? Rapaz, que tamanho de porta. Que exagero de porta, irmão. Mas é bonita, aquela bichona, grandona assim, ó. Parece aquela porta daqueles palacetes para a pessoa entrar assim, ó. Quer dizer, porta larga chama a atenção. Porta estreita não chama atenção. Aí Felipe dá risada, né, Felipe? É verdade, irmão. Uma porta larga chama atenção. Abre o comércio para você, vem para uma portinha pequena. Lembra da loja? Nós abrimos a portinha pequena, não entrava ninguém, Cristo, só entrava ladrão. Só entrava ladrão, salteador. Aí você abre o comércio, tem que abrir uma porta bem grande para as pessoas olharem, para chamar o quê? A atenção, para ver o que tem lá dentro, para crescer os olhos, porque o ser humano é redado pelos olhares, né? Ele olha para aquela portona assim, chique, grande, cheia de coisa. Ah, vou entrar lá ver como é que é o negócio. É assim que o povo gosta. Eu vou entrar para ver como é que é o negócio, porque a porta é larga e é estreita. Como é que é lá, será, hein? Até coça a cabeça. E se eu entrar, hein? O que vai ter lá dentro, hein? Só para os irmãos entenderem. Mas Jesus falou que ele é a porta. Glória a Deus. Vamos pegar uma referência para a gente encerrar. Mateus 7,13. Obrigado. Olha para o seu irmão aí, que você não falou ainda. Vamos continuar nessa porta aí, irmão, que é melhor. Essa porta que é Jesus aí. É estreita, mas é boa, irmão. Oh, glória a Deus. É estreita, mas quando você precisa, ele é socorro bem presente. Na hora da angústia, na hora de tudo, você pode chorar nos pés dele, aquele dia pode ser ruim, mas você chegou nele e conseguiu entrar na presença, irmão, aquele mal vai embora, porque ele falou assim: se entrar por mim tem pastagem. O que é isso? Tem bênção, tem vitória, mas tem que entrar por ele. Glória a Deus. Ou seja, tem alimento, não falta, Felipe, mas tem que entrar por ele.
Glória a Deus. Mateus capítulo 7, aí fala dos dois caminhos, né? Versículo 13 diz assim, ó: entrar, ele manda entrar, irmão, olha, entrar, quem está dizendo aqui? O Senhor Jesus. Como pode a gente ler isso aqui e a gente fala assim, eu creio em Jesus? Jesus, ele deu a vida por mim, é o meu tudo, é o meu Senhor. Só que aí eu vou e entro pela porta larga, caminho largo, que não tem que renunciar a nada, não tem que largar nada, ficar do mesmo jeito, a mesma conversa fiada, o mesmo velho homem, velha mulher, né? Como é que pode eu ler isso aqui e falar que amo Ele, que eu me converti, entreguei a vida para Ele, e sabendo que Ele falou assim, olha, entra pela porta estreita, e eu sou a porta estreita? Não é hipocrisia servir a Deus assim? Você vê Jesus falar que eu amo Jesus, entreguei a vida para Ele, eu me converti, mas você olha que Ele estreitou a porta, e eu não quero obedecer a porta que Ele estreitou. Só quero perdoar uma vez só, depois não. Depois, se aprontar comigo, não perdoo mais. Ele estreitou até 70 vezes 7. Amém? Isso é do perdão. Tem um negócio de julgamento, e tem negócio de amor, e tem tanta coisa, né, irmão, que Jesus ensinou pra gente, que não, se eu falar aqui, fica a noite inteira falando, né? Mas olha para a gente encerrar em versículo 13, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Ele deixou bem claro, dizendo, pedindo, ó, entra pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta e o caminho que leva o quê? A perdição. Não adianta, Jesus não erra, irmão. Toda pessoa que procura uma porta, um lugar fácil, algo fácil para servir Ele, vai se perder. Eu já conheci pessoa que serviu a Deus comigo, está perdido, porque procurou uma porta espaçosa, procurou um caminho espaçoso, procurou um jeito fácil, até para ser obreiro, está tudo perdido. Eu ensinei uma coisa, eu estreitei, igual Jesus estreitou, Deus me usando para estreitar. Mas a pessoa procurou o quê? Um lugar espaçoso, mais fácil. Se eu for lá, eu consigo. Irmão, todos que fizeram isso se perderam. E os que fizeram vai se perder, ainda que a palavra está falando que vai se perder. Se for para o caminho largo e espaçoso, não é nem eu que estou falando, Jesus falou que a perdição se perde. Jesus não erra, irmãos. Ó, filho, Jesus não erra. Jesus nunca mentiu, Ele não falha. Tudo que Ele escreveu acontece. Diga você quantas experiências você teve com o seu Jesus, quantas palavras que Ele falou e você obedeceu, aceitou e cumpriu na sua vida, tanto para bênção, tanto para dificuldade também que você passou. Quem nunca de você não passou uma dificuldade por não obedecer a palavra de Jesus Cristo? Eu sou o primeiro. Quem um de nós que falhou com Jesus, não obedeceu a ordenança dele, a direção dele, e temamos, batemos de frente, eu peguei um lugar mais fácil, um caminho mais aberto, e eu perdi. Ele não erra, quem erra é a gente. Ele deixou bem claro, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E a perdição é eterna mesmo, a vida eterna, perde mesmo, e perde tudo. Porque o largo, irmão, se estreito a gente já erra sendo estreitado por Ele, imagina o caminho largo, alguém larguecendo para a gente. Pode isso? Pode aquilo? Pode, mas não prega a verdade, só não pode ir para o céu, só isso tem que falar. Se alguém perguntar, pode, também pode, só não pode ir para o céu também. Mas quantas pessoas chegam num lugar, irmãos, e pergunta para o líder, pode isso, pode aquilo? Claro que pode, a Bíblia não condena, a Bíblia não sei o quê. Glória a Deus. É forte, né? Aí vamos continuar lendo aqui, a perdição. E muitos são os que entram por ela. Olha, Jesus falou que quem entra por essa porta da perdição, não são poucos, são um quê? Muitos. Porque lá no Evangelho capítulo 6 de João, foi muitos que deixaram Ele. Não foi poucos, foi toda a multidão que deixou. Então muitos preferem entrar pela porta larga, pelo caminho largo, trilhar em caminhos
largos. E caminho que é largo e porta que é larga é aquela que não te cobra, que não pega no seu pé. Sabe aquela palavra que vem assim: a vitória é sua? Vem buscar uma palavra aqui, né? Eu sei fazer isso, irmão, se eu quiser eu faço. Se eu quiser eu respondo para vocês todo dia aqui as coisas. Sabe que tem lugar que o negócio é macabro, viu? Tem cada coisa que é macabro. Eles ensinam assim na realidade. Você quer ver uma coisa? É porque nossa igreja aqui é pequena, né? Tem poucos membros. Mas já pensou a congregação de 200 membros, 500 membros? E o líder aqui espiritual, ele ensina que tudo tem que ser na palavra. Fala para o jovem: ó, jovem, para você casar, procura na palavra, hein? Vem buscar a palavra. Aí tem 500 membros. Aí a pessoa vem com aquela mente, né? Deus confirma, eu falo: Deus é contigo. Tem 200 pessoas, um querendo casar, outro querendo comprar, outro querendo negócio. Aí eu falo assim: Deus é contigo, pode ir. Na carne aqui, sem revelação, sem estar no texto. Tem gente que fala isso, irmão. Glória a Deus. Alguém pela fé, no meio de 500, irmão, 10 vai acontecer. 2 vai casar e vai dar certo. 10 vai casar e vai dar errado. Agora, quem vem testemunhar que deu certo, só vem testemunhar quem deu certo. Quem deu errado não vem testemunhar. Não quero matar a sua fé, não. Tem que buscar na palavra, mas na palavra revelada, não na palavra proposta aqui para enganar as pessoas, não. Que eu sei que tem gente que engana. Para prender as pessoas na igreja, para ser escravo na igreja, a porta é Jesus. Para prender as pessoas, busca tudo isso, tudo aquilo. Tem que buscar não só na palavra, tem que buscar em Jesus, que é a palavra revelada. Não é verdade? Se 10 jovens for casar, 8 está errado, só 2 vão testemunhar. Aquela palavra confirmou, meu casamento é uma bênção. E os outros que largou, ninguém fala da palavra, não. Não reclamar com o pastor: o senhor pregou que podia casar, que dava certo. Eu entendi. Você entendeu errado, filha. Você entendeu errado. Não foi essa palavra para o casamento, foi para outro. Se eu dar um chalartão aqui, irmão, você se ferra, me perdoe falar. Quem entende? Estou ensinando a igreja. Se você conta a benção, é benção. Se você conta derrota, eu ponho as culpas no cima do você. Ó, estou despregando a palavra? Não. Eu estou pregando revelação espiritual. Quando é de Deus, é espiritual, testifica e não fica enganando. Faz isso, irmão, faz isso. Porque Jesus é a porta, não é a casa de Deus que é a porta. A casa de Deus é uma instituição que Deus levantou, nosso saudoso missionário Alberto Bois, para fundar, para pregar Jesus. Jesus, ele é a porta. Jesus revela, Jesus prepara, ele faz tudo. Mas eu tenho que entrar por esta porta que é Jesus. Eu nem estou na porta que é Jesus, vai revelar tudo para mim dando certo. Nem estou na porta, estou fora da porta. Glória a Deus. E muitos são os que entram por ela. Qual que é? Muitos entram por ela? Para a porta larga, a porta do engano. Glória a Deus. Porque, versículo 14: porque estreita é a porta e apertada é o caminho que leva à vida. Olha para o seu irmão e fala assim: quer entrar na vida eterna? O negócio é estreito. Quem disse não foi o pastor Ailton, foi Jesus. Foi a própria porta que disse. Olha lá: e porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há a que encontrem. Não é todo mundo que quer não, viu, irmão? Não é todo mundo, são poucos. Todo mundo fala que é crente, que ama Jesus, que se converteu, que entregou mesmo de corpo e alma e espírito. Não, Jesus falou que são poucos. Glória a Deus. Só porque muitos, olha o texto que eu estou pregando, olha a continuação disso aqui que Jesus falou. Olha o capítulo, versículo 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por isso são poucos, porque tem gente enganando. Tem falsos pastores, falsos mestres, está cheio de lobo. Parece que é ovelha, mas não é. Ele vem vestido de ovelha, mas não é. E eles vão enganar até os escolhidos. Quem não lê Bíblia, quem não participa do ensinamento, quem não vem discipulado, vai ser enganado.
Antes dele entrar aqui, irmão, ele falou: a porta é estreita. Se vir outro oferecendo porta, facilidade no evangelho, cai fora que é falso mestre. Eu estou no contexto, eu estou no texto, na continuação, ó. Acautelai-vos, porém, né, dos falsos profetas. O que esses falsos profetas faz? Levar você para um caminho largo, para uma porta larga. Todo pastor, escuta isso, traz para você facilidade, fica de orelha em pé. Até te convida na rede social, ou vai na sua casa e fala: vamos lá. Aconteceu isso nesse ministério, irmão. Olha, aconteceu aqui nesse ministério. O obreiro que era nosso, estava conosco, falou assim: foi visitar minhas ovelhas. Eu falo logo assim. Falou assim: vamos para lá que vai ser mais light. Vê se alguém lembra desse recado. Foi assim nas minhas ovelhas. Foi perguntar: vamos servir a Deus quando abrir uma igreja? Vamos lá que lá vai ser mais light. Não é igual a igreja do seu irmão, não. Vou chamar meu irmão. Viu como é que tem falso profeta? Oferecendo lugar mais light. Eu não vejo evangelho light, irmão. Que negócio que é esse? Não é que o pastor chega na sua mente e fala assim: vamos lá que ela vai ser mais light do que onde você está. Você vai trocar a porta dentro por light? Vai para o inferno, meu irmão. Vamos lá que é mais light, a doutrina é muito pesada aí. Irmão, se chegar um pastor falando que a doutrina é pesada, pode ver que é falso profeta. É tirar você da porta estreita e levar para uma porta larga. A doutrina não é fácil, a doutrina, o ensinamento de Jesus não é fácil, é pesado mesmo. Por isso que ele diz que é para guerreiro, não é para pamonha, para cara mole, mulher mole, não é. É para soldado vitorioso, guerreiro. Não é para frouxo, a Bíblia diz. Não é para frouxo, ele falou. Ele apertou, Paulo apertou, não é para frouxo, não é para mole, é para guerreiro, é para homem guerreiro que se levanta, aceita e vai para cima. Ele estreitou, não adianta, irmãos. Preguiçoso não funciona na obra, não funciona preguiçoso. Ele apertou sobre isso, não é verdade? Até a preguiça ele colocou no meio. Preguiçoso não consegue seguir a Cristo. Cristo não tinha preguiça, irmão. Glória a Deus. Fica olhando por outras coisas, não vai seguir Cristo, não. Mas alguém chega até você, o falso mestre: vamos lá que o negócio lá é mais light, rapaz. Lá você pode ficar só de camiseta, aqui tá tudo certo no altar. Se tiver calor, vem de camiseta regata e bermudão. Se tiver frio, põe até touca na cabeça. Dá muito calor, né? É lugar que não faz você, para você não sofrer nada. Então Jesus sofreu pra caramba, o discípulo sofreu pra caramba, você não pode sofrer nada. Você percebe isso? Então Jesus sofreu, o discípulo sofreu, e você não pode sofrer nada para seguir a Cristo. Glória a Deus. Ô, irmão, você não sofre aqui, mas no inferno você vai sofrer, cuidado, hein? Você não quer pagar um precinho aqui, não quer sofrer aqui, mas no inferno você vai sofrer muito. É melhor seguir essa porta aqui, estreitar um pouquinho, depois ter vida eterna e alegria eterna. É o que eu estou pregando aqui para os irmãos, né? Crê quem quiser. Mas Jesus mandou falar assim, ó. Aí o versículo 16 fala assim, ó: por seus frutos o conhecereis. Porventura colhe-se uvas do espinheiro ou figo dos abrolhos? Pergunta, né? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos. Essas palavras aqui são pesadas, não é, irmãos? São pesadas, não é? Mas Jesus ensinou assim. Ele falou que uma árvore boa não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bom fruto. Nos conhecerá as pessoas pelo fruto. Como é que a gente fala assim? Aquela mulher é de Deus, aquele homem de Deus, mas a gente sabe que ele é mau. Nós falamos que é de Deus, e Jesus falou que não é, não pode, não tem como ser. E nós aceitamos ainda e abraçamos, damos Pai do Senhor, não quer magoar essa pessoa, não quer falar nada para ela. Vê que o evangelho é estreito. Se estreitar, irmão, e falar o que Deus mandou fazer com algumas pessoas, irmão, a igreja fica vazia, só fica o discípulo. Porque você vai convivendo com os irmãos na igreja, sabe que aquele irmão não converteu nada, ele é mal por dentro dele, tem o coração ruim. Quem já percebeu se tem gente ruim na igreja? Já percebi um monte de gente ruim, obreiro ruim, pastor ruim.
Não se converteu, no teu coração ruim, irmão. Não ajuda com nada. Não tem amor pela alma, não tem amor por pessoas, não tem amor por nada. Ele passa por cima se deixar, ele pisa na cabeça. A gente percebe que é ruim. E como pode sair um fruto bom dali? Jesus falou que não tem fruto bom ali. Mas aí a gente põe o quê? Vem para pregar aqui ainda. Olha assim, mas eu ponho para pregar aqui ainda. Eu sei que é ruim, o bicho é ruim, e põe para pregar aqui ainda. E se eu não pôr, vira um regaço a igreja. Estou amarrado, não sei o que eu faço. Se não pôr, é o joio no meio do trigo, né? Se arrancar, ele sai um monte de trigo junto. Aí tem uma base para a gente ficar, aceitar alguma coisa, né? Aleluia. Fala pro seu irmão, você conhece gente ruim? Você conhece gente ruim? Tem um monte dentro da igreja. Tem um monte. Ele veste uma capa de ovelha, mas por dentro é lobo. Ruim. Quer o mal do próximo, pensa mal, quer matar, quer derrubar. Quer ver a sua vida um regaço, em outras palavras. Sabia disso? Tem até macumbeiro na igreja. E fala que é crente. Eu estou te falando, irmão, 20 anos de evangelho, já vi cada coisa. Feiticeiro. Jesus falou na palavra, ó. Como pode, né? Vou ler de novo, versículo de número 18, ó. Não pode a árvore boa dar maus frutos. Essa árvore que está falando somos nós. Se nós somos bons, irmão, a árvore boa não dá mais fruto. Não tem jeito de dar. Então se você dá frutos maus, é porque você não é uma árvore boa, de jeito não. Você é uma árvore de espinho. Jesus fazendo o que aqui? Estreitando, ele é a porta. Aí toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no... Aí. Aquilo que a gente não converte. É de mal com todo mundo, só que é o mal das pessoas, mal do ministério, mal dos obreiros, mal do pastor. Eu quero que feche isso. Ô irmão, já pensou um crente falar assim, tomara que feche essa obra? Eu já escutei isso aqui de crente. Vai fechar essa obra. É crente cheio de demônio. Fechar a obra de Jesus. Eu vi num culto, eu lembrei agora, Thelma. Eu fui num culto uma vez, irmão, a missionária pregando. Foi na transição de abrir esse ministério, eu lembrei até agora. Quando eu saí do ministério para abrir esse ministério, ficou um mês a gente preparando salão, organizando. E aí fui cultuar na festividade que me convidaram. Cheguei lá, a missionária pregando. E cheio do, né, no salto lá pregando. E falando para outra pessoa, sabe aquela aula que ela pregou lá? Que o pastor estava com a vida errada? Fechou. Maior orgulho de falar que fechou a obra. Sabe que o pastor estava errado? Mas tinha um monte de irmão certo na igreja, um monte de obreiro. Olha que demônio. Prazer que a obra de Deus fechou. E sabia que tem crente que ora aqui para fechar essa obra? Tem, irmão. Já foi daqui, crente já orou para fechar, crente feiticeiro, para fechar essa, para não crescer, para não prosperar. Deus já me revelou, mostrou até quem? Deus revela para mim também, sabia? Demonstrou já, oração de feiticeira. É que eu fico quietinho na minha, porque nosso Deus, ele é justo. Deus mostra na cara quando tem demônio assim, ó, está orando o contrário para fechar a obra, para não ir, e paga um preço. Olha aí, Jesus falou assim que não tem como, olha lá, tem que lançar fora, vai ser lançado no fogo. Se não se converter de verdade, vai ser cortado e lançado aonde? No fogo. Aí continuou dizendo, Jesus falando, né? Então quem entra no reino dos céus? Estou falando sobre o reino dos céus. Quem entra então? Ele continuou pregando. Meu Deus, eu ia parar mais cedo, não tem jeito. Vamos até mais tarde então. Vamos nada. Só ler aqui, irmão. Não vou pregar esse versículo. Vamos lá. É tudo palavra de Jesus, irmão. Olha, depois ele fala 2 alicerces. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Até levanta a mão. Meu Deus e meu Pai. Meu Senhor, Senhor, meu Senhor. Nem todo que diz vai entrar lá. É da boca para fora. É falso profeta. Usa o nome do Senhor. Olha lá, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quem entra então? Quem faz a vontade, irmão, não é quem fala. Falar até papagaio fala, Sandra. Periquito fala não, né? Papagaio, só papagaio. Não é quem fala, fala para o seu irmão assim, não é quem fala que vai entrar lá. É quem faz a vontade. Você aprende o que Deus quer com você, no particular que Deus quer com você, você faz a vontade do Pai.
O que você aprendeu com Ele, que você não está ignorante mais, Ele abriu a sua mente, falou com você, você fala, eu preciso fazer isso, porque é a vontade do meu Pai. Aí você entra lá, mas só falar, oh meu Senhor, e ora bonito, e faz isso, e vai na praça, igual, né, os fariseus, não vai entrar nada não, irmão. É quem faz a vontade do Pai, amém? Aí muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos o seu nome? Eu usei o seu nome, Senhor. Não é usar o nome que vai lá, é fazer a vontade do Pai. Vamos colocar de pé. Parar por aqui. Quem pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Deu para entender, irmãos? Eu ia pregar só um pouquinho, mas vai vir as coisas, né? Glória a Deus. Mas fala para o seu irmão de novo, para outro irmão, fala assim, ó, olha para mim, Mateus. O negócio é ficar nessa porta, viu, rapaz? Essa porta é estreita. Ah, minha porta é estreita, pastorzão. É isso mesmo. É estreito. Largo e espaçoso é a porta e o caminho que leva à perdição. Se alguém quiser se perder, é só pegar uma porta larga, um caminho largo. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Vou pedir para o presbítero orar. Eu estou aqui meio debilitado um pouco com a gripe. Vamos orar em cima da palavra. Amém? Deus falou com você? Comigo falou, primeiro é comigo, né? Deus orientou a gente, irmão, que a porta é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele ninguém vai ao Pai. Então não é a denominação, não é a casa de Deus, é Jesus. Mas eu tenho que fazer o que Ele ensinou. Amém?